E o terrorista Cesare Battisti foi capturado no final de semana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde vivia na clandestinidade depois de fugir do Brasil. Ele foi levado imediatamente para a Itália, sem escalas, e cumprirá prisão perpétua em uma unidade na Sardenha. O terrorista foi condenado em 1991 por 4 assassinatos na década de 70. Fugiu da Itália e passou anos no México e na França antes de chegar ao Brasil em 2004. 3 anos mais tarde, em 2007, foi preso, mas logo depois ganhou status de refugiado político pelo ministro da Justiça na época, o petista Tarso Genro. Em 2010, no último dia do segundo mandato do ex-presidente Lula, o petista concedeu asilo político a Battisti e, algum tempo depois, o Supremo Tribunal Federal expediu um habeas corpus ao italiano, dizendo que a decisão de Lula de não extraditar Battisti era um ato soberano. A soltura do terrorista foi determinada e ele passou então a viver na cidade de Cananéia, no litoral de São Paulo. Em novembro de 2018, o ministro do Supremo, Luiz Fux, revogou a liminar que impedia a prisão de Battisti e ele então passou a ser considerado foragido. No dia 14 de dezembro, o ex-presidente Michel Temer pediu a extradição do italiano. O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, celebrou a prisão de Battisti efetuada e agradeceu ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por ter tirado a proteção do terrorista. Também disse que a prisão de Battisti representa um grande presente a 60 milhões de italianos. Vamos ver um trecho. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni di italiani. Para você que nos acompanhava só pelo rádio, a gente está aí trazendo também a legenda do vídeo. Ele disse que o Cesare Battisti era tratado pela imprensa como um filósofo, como um pensador, mas que na verdade ele é um terrorista, e agradeceu mais uma vez ao governo brasileiro e a Jair Bolsonaro pela extradição para a Itália. Ô Caio, começo essa com você então, tuas considerações a respeito da prisão do italiano Cesare Battisti. Eu vou pedir Vênia aqui para a bancada para fazer uma digressão sobre esse episódio, Augusto, se você me permitir. É o seguinte, vendo aí, enfim, algumas imagens que vieram à tona, o episódio ele trouxe aquela imagem vergonhosa, né, de líderes da esquerda em 2009 fazendo uma visita de solidariedade ao Cesare Battisti. Nessa foto, né, destacam-se aí os deputados Chico Alencar, Ivan Valente do PSOL e o então senador Eduardo Suplicy do PT, cumprindo aí a sua missão de sempre estar ao lado dos bandidos, né, e dos criminosos. Como o único que não era aqui de São Paulo era o Chico Alencar, eu fui dar uma pesquisada, né, uma gugada mesmo no nome do cara, para ver um pouquinho da biografia dele. E me surpreendeu que ano passado, então portanto em 2018, ele venceu pela segunda vez consecutiva, Augusto, o prêmio Congresso em Foco, certo? Pela definição do próprio site. O Congresso em Foco é um veículo jornalístico que faz uma cobertura apartidária do Congresso Nacional. O lema deles é jornalismo para mudar. A gente está mais acostumado com jornalismo para informar, mas tudo bem, é engajamento, ativismo, tá valendo. Aí você vê a manchete, né? Chico Alencar é o melhor deputado segundo jornalistas. Chico Alencar do PSOL. O que fala o texto da notícia? O deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro é o parlamentar que mais bem representa a população na Câmara, na avaliação de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, certo? Bom, ele ganhou, é bicampeão, né, do Congresso em Foco. Quem está em segundo lugar? Alessandro Molon, ex-rede, atual PSB, Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Ivan Valente, do PSOL, aqui em São Paulo. Quarto lugar, Glauber Braga, do PSOL, Rio de Janeiro. Quinto lugar, Luiz Erundina, do PSOL, de São Paulo. Aí você vai falar, bom, mas de repente é um site, o Congresso em Foco é um site que está hospedado no UOL desde 2010, teve mais de 20 milhões de visitas únicas, né? Faz parte da editoria do Poder UOL, então, portanto, é vinculado ao Grupo Folha de Jornalismo. E você vai falar, bom, de repente fizeram uma votação aí com os jornalistas, era a mesma panela e tal. O que me preocupou sobremaneira aí como novato no jornalismo? É que a gente está falando de uma eleição em que participaram da votação 89 profissionais
certo? Que cobrem política, Augusto, de 44 veículos diferentes de comunicação. E aí tem gente, Augusto, que não acredita em marxismo cultural, que acha que não existe aí uma revolução gramsciana para implementar o socialismo a conta-gotas na sociedade por meio de intelectuais orgânicos. Tem gente que acha que doutrinação é teoria da conspiração. Será que foi exagero a gente eleger um governo que fala abertamente em despetização, em desideologização? Né? Cadê a pluralidade de ideias no jornalismo quando a gente constata que os 5 primeiros parlamentares queridinhos do jornalismo brasileiro são da esquerda, né? Cadê aquela suposta imparcialidade, né, da grande mídia progressista que vomita conclusões sem mostrar os seus argumentos, certo? Bom, essa é a digressão. E o que isso tem a ver com o Cesare? Né? É isso que explica as notícias nos grandes portais, como essa aqui, por exemplo. Entenda o caso do ex-ativista italiano Cesare Battisti. Terrorismo não é ativismo. Onde? E italiano é codinome do Palocci na lista de propina da Odebrecht, né? E condenado por assassinato com trânsito em julgado é assassino, pessoal. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Depois, a galera não entende porque que tá bombando aquela hashtag penso, logo desligo. Perdão aí pela digressão. Pois eu te digo, vou simplificar a coisa aqui, as explicações. Desde 1989, eu dirijo redações. Sempre foi assim. Está infestada de militantes a redação, a imprensa. Todas as redações, se você solta, ali eles começam a escrever o que eles gostariam que fosse, ou o que eles imaginam, idealizam e tal. E nesta narrativa, aí o Battisti já foi tratado aí por... já mereceu uma adjetivação aí mais surpreendente. Ele era tratado, agora ele já é ativista, já é alguma coisa. Antes ele era escritor. Quando o Supremo cometeu aquele absurdo aí de dizer que tinha que ir para a Itália, mas quem decidiria era o Lula, ele era escritor que tinha a solidariedade ativa, que agora não se deu, dos artistas e intelectuais. Eu achei muito bom sinal, né? Achei que é um sinal de que melhoramos um pouco o sumiço no noticiário do Tarso Genro, que não só protegeu o Battisti, como o hospedou, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele era hóspede do nosso anfitrião, que serviu de advogado de defesa do Battisti em vez de ser ministro. A esquerda esqueceu esse caso, fingiu que esqueceu, porque ele era tratado como um herói do povo no primeiro momento, quando ele foi liberado para descansar, vagabundar, né, em Cananéia, e era tratado como tal. Era um sujeito que lutou contra a ditadura italiana, que na época era uma tremenda democracia. Já trataram como se fosse o Mussolini, o primeiro-ministro da Itália. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eles narram agora, eu li em alguns lugares, a narrativa diz o seguinte: o governo brasileiro fracassou nessa história porque não conseguiu trazer o Battisti para o Brasil. É uma piada. Quem fracassou foi o governo Temer e o Supremo, porque eles se esqueceram só de avisar a Polícia Federal que eles iam prender o Battisti e deportar. Mas há males, né, Augusto, que vem pro bem, né? Porque você sabe que a expulsão via Bolívia livrou a Itália de cumprir o tratado de extradição com o Brasil, que proíbe a prisão perpétua. Não, sim, mas eu tô contando a justiça venceu, né? A descrição que estão fazendo. Falhou. O Bolsonaro não tem culpa nenhuma, quer dizer, nem a Polícia Federal. A Polícia Federal foi comunicada de que pretendia prender o Battisti quando ele já tinha sumido e fugido. E agora foi preso aí por outras instituições, mas foi preso porque o Bolsonaro deixou muito claro na campanha que ele seria extraditado. Ponto. Como está reconhecendo aí o ministro. Nos jornais você lê outra história. E aí disse, não, mas o Brasil queria trazê-lo para mandar
para a Itália. E isso, não ter acontecido isso, é um fracasso. Bobagem. A Itália desconfiou de quem? Por que que ela optou pela linha direta, né? Pela viagem sem escalas? Por temer o que poderia ser feito pelo Supremo. Porque o Supremo brasileiro é capaz de tudo. De repente dão lá toma uma decisão, não pode ir, ou usando esse argumento que você mencionou, Caio, ou inventando moda, porque foi o que eles fizeram na absolvição do Batista, que foi uma absolvição feita pelo Lula, mas com a colaboração ativa do Supremo. Então a Itália deixou claro que não confia na justiça brasileira, que desrespeita tratados de extradição em pleno vigor. Nossa boa noite também para Luciana, lá em Brasília. Boa noite, Lu. Boa noite, Vitor. Boa noite, Caio. Augusto, boa noite também para os ouvintes. Olha, o governo italiano, ele fez questão de telefonar o ministro italiano do interior, Matteo Salvini, ligou hoje cedo para o presidente Jair Bolsonaro, disse que a imagem de Bolsonaro lá na Itália não poderia ser melhor e que eles sabem, eles têm consciência de que se não fosse pelo posicionamento duro do presidente Jair Bolsonaro desde a época da campanha, dificilmente eles teriam conseguido, eles teriam tido sucesso nesse processo de extradição de Cesare Battisti. Bolsonaro fez questão também de afirmar que fica muito claro com a conclusão desse caso que o Brasil não mais vai aceitar criminoso travestido de perseguido político, assim como simboliza, segundo o próprio Jair Bolsonaro, o fim da impunidade nacional e internacional. Um caso muito polêmico, a gente dificilmente conseguia entender o que se passava na cabeça do governo do ex-presidente Lula. Eu diminuiria um pouquinho a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, porque eles concederam, na verdade, a autorização, só deixaram a autorização para extraditar, só deixaram a palavra final para o ex-presidente Lula. Agora, o ex-presidente Michel Temer só assinou a autorização para a extradição de Battisti no final do ano passado, porque a decisão já estava praticamente tomada. Então foi até uma forma dele se beneficiar aí, de mostrar que ele também estava fazendo alguma coisa nessa questão da extradição de Battisti, mas foi um posicionamento todo, as condições políticas foram dadas todas pelo presidente Bolsonaro. De fato, Luciano, o STF lavou as mãos aí, fez o Pôncio Pilatos nessa história toda. Agora, o que me choca, assim, é o modo de implosão que a esquerda resolveu adquirir aí nos últimos dias, né, Brown? Olha só o nível do noticiário, né? A esquerda, de fato, ela está se transformando, aliás, me corrijo, ela está se consolidando, né, como um fã-clube de bandido. Olha isso, na cultura, nos últimos dias, né? Na cultura a gente fala de um filme de exaltação ao Marighella, né? Autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, um filme de exaltação ao terrorismo, usando mais de 3 milhões de reais de dinheiro público, né? Obra do Wagner Moura. Nessa questão jurídica tem o negócio do Cesare, com apoio do PT, do PSOL, aí em flagrante desrespeito a tratados internacionais e noções mínimas, né, de empatia para com os nossos irmãos italianos que padeceram aí na mão desse homicida. Na questão de relações exteriores, a gente tem a Gleisi e o PT lá prestigiando a ditadura bolivariana socialista. Houve apelos ao governo do Evo Morales para que ele abrigasse o Battisti. Apelos feitos por brasileiros, abaixo-assinados e tal, isso aí eles ainda fizeram. Que loucura, e tudo isso, né, tudo isso que a gente falou, embalado pelo Lula livre, né, que é a expressão máxima da bandidolatria e da cleptocracia no âmbito político. Então, assim, é muito louco. Eu queria deixar aqui pro Augusto comentar, que eu tenho certeza que ele conhece a peça. Sabe o Paulo Pimenta, do PT, ou das teorias conspiratórias? Ele deu uma entrevista à Folha sobre essa questão do Cesare, e por incrível que pareça, não deu o braço a torcer. Olha o que ele fala. Não é uma discussão ideológica, mas constitucional, né? Você falou aqui do Tarso Genro. Ele ignorou solenemente o parecer do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que foi totalmente pela extradição do Cesare Battisti assim que pisou. É um documento de 2009. E o STF, como a Lu bem colocou, o plenário votou pela extradição. Então, assim, o guardião da Constituição e os órgãos competentes, ou seja, os jurisdicionais, falaram que era para devolver esse lixo,
né? Então a decisão foi justamente política. E ele ainda teve a audácia, viu, Augusto, de complementar. Ó, quando você politiza as decisões jurídicas, você fragiliza o Estado democrático. Paulo Pimenta falando isso. Essa é uma besta quadrada que não se deu ao trabalho nem de ler o que aconteceu. Nem o Cesare Battisti nega os episódios, a essência dos episódios em que ele participou. Vou dar um exemplo dos crimes, entre os tantos crimes cometidos por ele. Eles tentaram assaltar um açougue, não era frigorífico não, açougue, para pegar dinheiro, porque o bando a que ele pertencia, que tem até o nome pomposo, nem vale a pena mencionar, não me lembro. É PAC, é Proletários Armados pelo Comunismo. Que eram 10, 12 pessoas e que agiam numa Itália escandalosamente democrática. Eles queriam derrubar o regime. Então, para conseguir dinheiro, atacaram o açougue. Diante do ataque, o dono do açougue reagiu, estava com uma arma, atirou. E parece que feriu um dos atacantes. Aí eles se reuniram e, em nome do poder popular, em nome da revolução a que se opôs o pobre açougueiro que nem sabia do que se tratava, pensou que lidava com ladrões comuns. Entraram lá querendo dinheiro, arma, então ele fez isso. Eles voltaram, executaram o cara que morreu sem saber que ele era uma vítima da Revolução Socialista. Porque se você vive numa democracia é um pouco difícil você entender um discurso contra a ditadura mal redigido por esse ignorante, também em português e em italiano, do Cesare Battisti. Pois bem, ele nunca se arrependeu disso. Ele sempre continuou apresentando o que fez como parte da luta pela implantação do socialismo, que restauraria a liberdade e tal, num país sufocado por uma ditadura que não existia. Agora, você defender um cara assim e sustentar, porque ele nunca trabalhou e de alguma forma ganhou dinheiro. Ele não foi para a Bolívia de graça porque ganhou um vale passagem, transporte, alguém deu dinheiro para ele. E aí isso é a cara da esquerda brasileira. Como disse o Caio, ela tem vários rostos e são muito parecidos. É o da Gleisi, eles defendendo a Venezuela, indefensável, etc. Isso aí só ajuda o atual governo.